Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, temporada 2024. Eu estou muito animado para tudo que Deus já está fazendo esse ano e eu tenho certeza que Ele ainda vai fazer também na sua vida. Se você é novo por aqui, não te esquece de te inscrever no canal, de curtir e compartilhar. Me ajude a propagar a mensagem do Evangelho do Senhor com o máximo de pessoas possível. Eu espero que você seja hoje abençoado com mais esse episódio. Hoje eu queria falar sobre um tema que o Senhor jogou no meu coração no início desse ano, e nós temos um evento na Link que nós chamamos de Imersão, que é um evento de treinamento, capacitação e reciclagem para os servos da igreja. E quando eu fui ministrar a palavra, o Senhor falou comigo muito claro isso aqui. E Ele disse para mim: Vitor, a cruz ela é maior do que os dons. E esse é o tema de hoje. A cruz é maior que os dons. Quantas vezes nós queremos fazer a obra de Deus sem o Deus da obra? Né? Todos nós caímos nesse perigo de usarmos os dons e colocarmos os dons no lugar do Senhor. A Bíblia diz que os dons eles são irrevogáveis. Dom é algo que Deus dá, é presente, e Ele dá como Ele quer, para quem Ele quer, ok? E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver vários dons do Espírito que são concedidos à igreja. Então, 1 Coríntios 12 fala sobre os dons do Espírito, e Deus ele libera esses dons como Ele quer, da forma que Ele quer e para quem Ele quer. E eu vejo que a nossa geração é uma geração cheia de dons. E isso é muito bom. Deus tem liberado dons para nós espirituais e muitos de nós também temos dons naturais. E tudo isso ajuda a propagação do Evangelho e ajuda também a edificação da igreja. Porém, nós não podemos edificar a igreja com a base de dons. Por quê? Porque o que realmente edifica a igreja não são os dons, ou a minha eloquência, ou a minha sabedoria, né? Ou o dom que eu tenho de fé, ou de palavra de conhecimento, ou o dom de profecia. Não, não, não. O que edifica de verdade uma igreja é uma vida de entrega. Jesus, ele tinha todos os dons. Jesus, ele curou todas as pessoas que chegavam perto dele. A Bíblia menciona que nem caberia em nenhum livro do mundo tantas coisas que Jesus fez. Né? E ele operou em dons, ele operou milagres, e ele nos convida para fazer isso. Mas o que eu quero te dizer é que uma vida de entrega daqueles que conhecem profundamente a cruz do Senhor é o que gera realmente autoridade sobre o Evangelho. Nós precisamos tirar um pouquinho os olhos do dom e precisamos olhar para a cruz. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu tive que ser provado na cruz do Senhor. Eu lembro que logo que Deus me chamou, Ele me enviou para Brasília, era outra cidade, e ali eu tive que renunciar a muitas coisas. Era uma cidade que eu não conhecia ninguém, era uma cidade que o meu sobrenome não valia de nada, era uma cidade onde eu tinha que começar tudo do zero, não tinha dinheiro, não tinha trabalho. Foi um tempo para mim de provação, mas foi um tempo em que Deus me mostrou o seu favor e a mão do Senhor estava comigo. Depois eu voltei e o Senhor me enviou lá para o Tenoné, que é um bairro mais ou menos 25 quilômetros de distância da minha casa. E todas as vezes que eu ia para lá, eu pegava um trânsito muito longo, porque a pista estava em obras, e eu cheguei a pegar 2 horas de trânsito. Certo dia eu peguei 3 horas de trânsito num dia de chuva, e houve dias que eu tive que retornar, tamanho o problema do trânsito que eu não conseguia chegar, então algumas vezes eu tive que retornar, desistir o caminho e retornar. E muitas vezes eu pensava: Deus, por que o Senhor me enviou para cá? Porque eu preciso passar por todo esse tempo aqui de espera e estar dentro desse carro? E todas as vezes Deus falava: aquele que quer ser meu discípulo, tome a minha cruz e siga-me. E eu entendi que o melhor lugar para estar é o centro da vontade de Deus. E naquele lugar o Senhor me usou e os jovens que eu liderei floresceu e muitos prosperaram também. E hoje eu olho para eles, eu olho para trás e eu vejo o quanto valeu a pena carregar a cruz. Então o que eu quero te dizer é que o Evangelho do Senhor, eu quero te dizer que a cruz, ela é maior que os dons. Eu não estou aqui querendo dizer que você não deve se mover em dom. Se mova. Os dons são importantes. Eles têm o seu papel, mas não coloque os dons no lugar
de Deus. E por quê? Por que eu te digo isso? Porque existem alguns perigos associados ao dom, né? E o maior dos perigos do dom é o orgulho pessoal. Algumas pessoas, por serem usadas por Deus, começam a se tornar orgulhosas. Começam a achar que é sobre elas e esquecem que o dom é um presente. O dom é algo que Deus nos dá que não é pelo merecimento, é pela graça de Deus que Ele nos dá. Não é porque você é uma pessoa boa, ou porque você fez isso ou aquilo, e Deus te deu esse dom. Então, entender que o dom que temos é de Deus e que nós precisamos usá-lo para servir as pessoas, para que esse serviço retorne a glória para Deus, é algo chave acerca dos dons. E como é que eu faço isso? Tomando a minha cruz. Se eu tomo a minha cruz, eu automaticamente diminuo o meu dom ao nível da cruz. Então, por exemplo, uma forma prática para você entender. Enquanto eu ia para o Tenoné, e era difícil para eu chegar lá, era trânsito envolvido, era horas de caminhada para chegar lá, era a minha cruz. Então, quando eu chegava lá e eu era usado por Deus, eu não ficava achando que era sobre mim, porque existia o espinho na carne. E Paulo vai falar do espinho na carne, que é esse contrapeso, eu acredito. Esse contrapeso, sabe? Como se algo não estivesse 100% sempre bom, para que eu me lembre que o que eu estou ministrando é um tesouro, mas que está em vaso de barro, que sou eu. Ou seja, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que nós somos como um vaso de barro e nós temos tesouro. O que é esse tesouro? É a presença do Espírito Santo, é a glória do Senhor na nossa vida, são os dons que nós temos espirituais. E tudo isso é muito bom, como eu já disse. Mas nós nunca podemos nos esquecer que todo esse tesouro está num invólucro de barro. Todo esse tesouro está num vaso que pode se quebrar a qualquer momento. Então, nós precisamos ter consciência disso. Eu queria te ilustrar contando uma história que aconteceu, que eu ouvi anos atrás, e um jovem pastor foi ministrar em uma igreja tradicional, e ele estava lá com a gravata dele, o terno dele, todo bonitinho, o gel no cabelo, e aí tinha a igreja cheia, e tinha os anciãos sentados bem à frente, e uma anciã ficou observando o jovem rapaz, pregador, sendo convidado para subir ao púlpito. E então o pastor principal da igreja foi anunciar o pregador da noite, e ele anunciou: vamos receber o pastor tal, com uma salva de palmas, vamos recebê-lo. E ele foi cheio de pompa. Levantou o queixo, ajeitou a gravata, pegou sua Bíblia de capa de couro e também de página dourada, e ele vai se encaminhando ao púlpito. Quando ele sobe ao púlpito, ele olha para todos assim, de uma forma bastante altiva, e diz: abram suas Bíblias. As pessoas abrem, e então ele lê um texto e logo após isso ele trava, e ele não consegue pregar. E a pregação dele se torna uma pregação onde ele simplesmente não conseguiu falar. As palavras não vinham à sua mente, o nervosismo começou a tomar a sua vida. E então ele somente orou, fechou a Bíblia, baixou a cabeça, colocou a Bíblia embaixo do braço e desceu, com cabeça para baixo, ombros arqueados para frente e a Bíblia no seu peito. Quando ele estava indo para o lugar que ele estava sentado, a velhinha anciã chama aquele jovem rapaz e fala: venha cá, jovem rapaz. E ele chega e ela fala: posso lhe falar uma coisa? E ele diz: claro, pode. Ela disse: se você tivesse subido ao púlpito com a postura que você desceu, você teria descido do púlpito com a postura que você subiu. O que eu quero te falar é que muitas vezes o dom, a eloquência, podem nos inebriar, podem nos levar a achar que somos bons, que temos alguma coisa, que sabemos alguma coisa, e eu quero que você nunca se esqueça disso que eu vou te falar agora. Nós não temos nada. Nós não podemos nada. Lá em Apocalipse tem um momento em que o Senhor repreende uma das igrejas e fala: você precisa comprar colírio para os seus olhos. Né? Por quê? Porque isso aponta para que ela estava inebriada. Né? Era uma igreja que tinha se inebriado com a sua riqueza. Né? E ele diz: você não sabe, mas você é pobre, miserável, cego e nu. E precisamos nos lembrar sempre disso,
de que não podemos permitir com que os dons nos inebriem. Não podemos permitir com que os dons façam que nós achemos que somos alguma coisa, porque não somos. Tudo que temos, tudo que fazemos é pela maravilhosa graça de Deus. Ele é bom. Ele é misericordioso. Se Deus nos usa para curar enfermos, glória a Deus. Se Ele nos usa para expulsar demônios, glória a Deus, que bom. Mas que nós não permitamos que o orgulho, que a altivez tome conta do nosso coração. A cruz sempre vai nos levar a um lugar de amassamento, a um lugar de morte, a um lugar de renúncia. A cruz dói. E é por isso que Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar o meu ego, é negar a minha vontade de aparecer, é negar a minha vontade de estar no centro, é negar a minha vontade de receber aplauso ou tapinha nas costas. Eu abri mão das coisas da carne e eu me debruçar sobre as coisas do Espírito. Eu encerro esse podcast de hoje lendo para você o que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23, que deixa muito claro que não é sobre dons. Diz assim, Jesus falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, ou seja, no dia que se encontrarem com o Senhor, na volta dele, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Isso é um dom. Em teu nome não expelimos demônios? Isso também pode ser um dom. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Dons de operação de milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Olha só que interessante. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, ou o pecado. Né? Ou seja, é possível que tenha pessoas que estão sendo usadas nos dons, mas que estão tendo uma vida de pecado, que estão tendo uma vida de orgulho, que estão tendo uma vida distante do Senhor. Eles são usados, são usados. Mas por que eles são usados? Pela graça de Deus, porque Deus precisa operar no mundo, porque Deus tem o seu plano eterno, Ele quer salvar pessoas. Então Ele usa pessoas. Agora, cada um precisa examinar-se a si mesmo, para que um dia não sejamos envergonhados diante do tribunal do Senhor, e Ele dizer para mim e para você: já pensou? Poxa, olha, vocês expulsaram demônios, profetizaram, pastor Vitor, você pregou bem pra caramba lá na Link Church, mas eu não te conheço. Nossa, que difícil deve ser ouvir algo assim do Senhor. Nossa, já pensou passar anos servindo o ministério e depois chegar com o Senhor e dizer: eu não te conheço? Meu Deus, deve ser muito triste, muito difícil. Mas graças a Deus essa não vai ser a nossa realidade, porque o Senhor está falando comigo, com você já agora nesse podcast, e agora você já sabe o caminho correto. Não é o caminho do dom, mas é o caminho da cruz. O dom, ele vem no pacote e Deus vai usar você. Mas não se esqueça, busque em primeiro lugar, porque a cruz é maior que o dom. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio na semana que vem, mesmo horário, mesmo canal, toda quinta-feira, episódio novo para você, fresquinho saindo. Deus te abençoe e até lá.